Observe os triângulos a seguir. Dois triângulos. SAM, LGI. O triângulo GIL será uma ampliação do triângulo SAM, o SAM, se existir congruência entre os ângulos correspondentes e também, na alternativa A proporcionalidade entre as medidas dos lados correspondentes. Verdade, né? Esses dois triângulos aqui eles serão semelhantes, será uma ampliação, né? Se existir congruência entre os ângulos, quer dizer, este ângulo tem que ser igual a esse, 7 graus, né? Este ângulo aqui tem que ser igual a este, 65 graus. Então tem que haver uma congruência. E este ângulo tem que ser igual a esse aqui, tá? Esses 27 mais 65 dá 92 graus. Então esse ângulo aqui é o que falta para 180. Então dá 88. Então esse aqui tem que ser 88, esse aqui é 88 também. Que a soma dos ângulos internos de um triângulo qualquer é sempre 180 graus. Okay? Então tem que haver congruência entre os ângulos correspondentes e também proporcionalidade entre as medidas dos lados correspondentes. Então 6 está para 8, como 4 está para esse lado aqui. E esse lado também está para esse aqui. Dá para calcular isso. Então, alternativa A, alternativa correta. Observe o retângulo a seguir. A, B, C e D. Esse é retângulo. Tem 12 centímetros desse lado, 22 centímetros desse lado. Então, esse lado aqui também vai ter 22. Esse lado aqui também, 12 centímetros. Retângulo com os 4 cantos com ângulo reto. Das figuras abaixo, a que é semelhante ao retângulo ABCD é, então, temos que analisar. Olha. Esse lado, para que o triângulo seja semelhante, na ampliação e redução, os lados têm que ser proporcionais. Então, esse lado com esse lado, se nós marcarmos assim, ó, 12 está para 20, teria que ser igual esse lado com esse lado. Teria que ser igual a 22 sobre 32. Né? Se nós simplificarmos essa fração, dividindo aqui por 2, 6 décimos, teria que ser igual a 11,16 avos, né? Então dá para perceber que não é, são diferentes. Então isso aqui não é falso. Mesma coisa nós teremos que fazer com todos os outros lados. Olha a alternativa C aqui, olha. Nós tomarmos aqui esse lado, né? Tem que estar para esse, 6,12. Assim como esse lado está para esse lado aqui. Tá? A simplificar aqui por 6, nós vamos obter meio. E aqui por 11, nós vamos obter meio. Essa é só a proporção, é uma constante. Então, a alternativa correta, alternativa C. Os lados são proporcionais. Observe a seguir os retângulos A e B. Retângulo A e B. Sabendo que os retângulos A e B são semelhantes, e chamando de W o lado maior do retângulo A, esse lado maior, né? Vamos chamar de W. A constante de proporcionalidade K que gerou o retângulo B é, então, nós
temos aqui, ó, que esse lado está para esse, né? 12 está para 6, né? Eles são semelhantes. Igual a 8 para 4. Esse lado para esse 4. Então, como nós chamamos isso aqui de W, isso aqui é igual a constante. Então, no lugar do 12 é W. W está para 6, é igual a constante. Ou, né? Tanto faz. Constante igual W está para 6. Então, alternativa D, correta. Dados dois trapézios semelhantes conforme a figura a seguir, esse trapézio e esse trapézio. A razão de semelhança entre eles é, então, constante de proporcionalidade, né? Porque os trapézios sejam semelhantes, os ângulos têm que ser correspondentes, né? Todos os ângulos desse aqui tem que ser correspondente na mesma, no mesmo ângulo. Esses ângulos aqui são todos semelhantes, são congruentes. E os lados também tem que ser proporcionais. Então esse lado tem que ser proporcional a esse. Então se nós olharmos aqui, 7,5 está para 3, tem que ser a mesma coisa que 7,5 está para 3, a mesma coisa que 5 está para 2, esse lado com esse lado, e tem que ser igual esse lado com esse lado. Que tem que dar a mesma proporção, a constante, né? Constante de proporcionalidade. Então, quando nós dividimos 7,5 dividido por 3, nós vamos obter 2,5. Mesma coisa, ó, 5 dividido por 2 também dá 2,5. E a mesma coisa, 12,5 dividido por 5. Uma vírgula, tudo é 2,5. Então, constante de proporcionalidade, o K é igual a 2,5, alternativa C. Observe a seguir as figuras 1, 2, 3 e 4. Figura 1, 2, 3 e 4. Das figuras apresentadas acima, que possui dois triângulos semelhantes, através da correspondência de ângulos congruentes, é a... Então, a figura 1 não pode ser, que esse ângulo aqui é 79, esse aqui é 90 graus. Então, não pode. Isso aqui também não, né? Então, e este aqui também não. Então, a única que tem congruência com os ângulos é a figura 4, que é um retângulo, né? Ele é cortado para diagonal. Esse ângulo é igual a esse, todos os ângulos são iguais, né? Esse ângulo aqui, ó, foi cortado uma diagonal. Ok? Então, figura 4, alternativa correta. Na figura a seguir, as retas A e B são paralelas. As medidas de A, ângulo BC, e A, ângulo ED, são respectivamente. Lembrete: quando duas retas são cortadas por transversais, forma-se uma série de ângulos congruentes. O ângulo ABC que ele está procurando é este ângulo aqui. ABC, este ângulo. Quanto ele mede? Olha, aqui nós temos metade na circunferência. Então, metade da circunferência é igual a 180 graus. Menos esse ângulo aqui de 118 vai me dar o ângulo procurado.
igual a 62 graus. Então este ângulo aqui mede 62 graus. No triângulo qualquer, nós sabemos que a soma de todos os ângulos é igual a 180. Então, se nós fizermos 180 graus menos esses dois ângulos, 36 mais 62 graus, nós vamos obter 180 menos 98 graus, que é a mesma coisa que 82 graus. Então nós achamos que esse ângulo aqui é igual a 82 graus. O outro ângulo que ele está procurando é AED, é este ângulo aqui, que é semelhante a esse, então 82 graus. Ele é cortado duas retas paralelas, né? Então o ângulo ACB ele é congruente ao ângulo AED. Ok? Alternativa C. 62 graus e 82 graus. 62 do primeiro e 82 do segundo. Observe os triângulos a seguir. Os valores numéricos das medidas x e y são respectivamente, então nós temos que calcular o valor de x e de y e verificar qual que é a alternativa correta. Então, este ângulo é igual a esse ângulo é igual a esse. Então existe uma proporcionalidade aqui, né? Nós podemos dizer que esse lado AB está para esse lado D, então vamos escrever isso. AB está para o lado D, esse lado BC está para esse lado DC, este lado é do maior, né? AC está para o lado CE. Vamos substituir isso pelas medidas. AB mede 12 sobre DE mede 4. BC mede x, que nós estamos procurando. DC mede 3. AC mede 15. CE mede y, que nós também estamos procurando. Então vamos continuar aqui. 12 sobre 4 dá 3, que é igual a x sobre 3, que é a mesma coisa que 15 sobre y. Então, separando, nós temos que 3 é igual a x sobre 3. Aplica aqui x, será igual a 3, está dividindo, passa multiplicando, x é igual a 9. E nós temos que 3 é igual a 15 sobre y. 3 igual a 15 sobre y. Então aqui nós teremos o y passa multiplicando, a 15. Tal modo que y é igual a 15 dividido por 3. Y é igual a 5. Então x é igual a 9 e y igual a 5. Alternativa
x em 9, y igual a 5, respectivamente. Observe a seguir o triângulo ABC e o quadrado ADEF. Triângulo ABC, quadrado ADEF. Sabendo que de A até B é igual a 1 e de A até C é igual a 3. Qual a medida do lado do quadrado? O lado do quadrado, o quadrado tem todos os lados iguais, né? Então nós sabemos que aqui triângulo BDE é um triângulo semelhante ao triângulo ABC. Tem as medidas proporcionais, né? E os ângulos iguais, né? Esse ângulo é igual a esse ângulo aqui, né? Esse ângulo é reto e esse ângulo é comum aos dois triângulos. É esse BDE, então, os ângulos esses triângulos são semelhantes. E aqui também é semelhante ao triângulo CEF. Esse e F são semelhantes também. Esse ângulo aqui são iguais também. Bom, o que nós podemos tirar aqui? Que o lado AB está para o lado BD, razão de proporção, né? Assim como o lado AF está lado AC, né? Lado AC está para o lado D. Ok? Essa medida nós conhecemos, a B. Então nós podemos escrever aqui 1 está para BD, assim como o lado AC nós também conhecemos, está para o lado D, que é o lado do quadrado. Agora, BD, o segmento BD é igual ao lado AB menos DA. O AB é 1 menos DA me dá o lado BD. Então, voltando aqui, podemos escrever aqui 1 sobre BD, só que no lugar do BD nós vamos colocar isso aqui, AB menos DA é igual a C sobre DE. Só que AB nós sabemos que é igual a 1. Igual a 3 sobre DE. Só que DE é o lado do quadrado, que é a mesma coisa que DA. Então nós podemos substituir por DA. Ok? Bom. Continuando aqui, se DA nós passamos para cá multiplicando. Igual. E este para cá multiplicando. A3 que multiplica 1 menos o segmento DA. Aplicando a distributiva aqui, olha. Nós temos 3 vezes 1, 3. 3 vezes 1 negativo DA dá 3 negativo vezes DA. Tá, subtraindo e passar para o lado de cá,
adicionando 3dA igual a 3. 1dA mais 3dA, 4dA. Então, dA, que é o lado do quadrado, vai ser igual a 3 dividido por 4. Como as opções aqui estão em números decimais, nós vamos converter o 3/4 em número decimal, dividindo um pelo outro. 3 não dá para dividir. 4, então vai dar 7 vezes 4, 28. 30 menos 28 dá 2, coloca mais um 0. 5 vezes 4, 20. Então, dA, mesma coisa que 75 centésimos, 0,75, alternativa D. Duas rodovias retilíneas cruzam-se perpendicularmente na cidade A. Isso é só perpendiculares. Em uma das rodovias, a 60 km de distância de A, encontra-se uma cidade B. Na outra, a 80 km de A, encontra-se outra cidade C. Outra rodovia, também retilínea, liga as cidades B e C. A menor distância entre a cidade A e a rodovia que liga B e C é... Bom, a menor distância não será... Talvez até seja de A até B. Nós temos que traçar aqui uma perpendicular de A até esse ponto da rodovia, tá? Que vai ser a menor distância, formando uma perpendicular. A informação inicial: duas rodovias retilíneas cruzam-se perpendicularmente na cidade A. Então, cidade C tem uma reta rodovia aqui perpendicular, então aqui é um ângulo reto. A distância, o ângulo oposto ao ângulo reto, o lado oposto ao ângulo reto é a hipotenusa. Então nós podemos, por Pitágoras, calcular quanto mede de B até C. BC ao quadrado, a mesma coisa que AB ao quadrado, lado A, mais AC ao quadrado. Então BC será igual a AB, 60 km ao quadrado, mais 80 km ao quadrado, que é a distância AC. Então BC será igual a 60 vezes 60 mais 80 vezes 80. Então BC será igual a raiz quadrada verso de potência de 10.000, que é 3.600 mais 6.400. Então BC é igual a 100 km. Então a medida daqui é 100 km. Vamos chamar esse vértice aqui de H. Esse lado do triângulo maior está para essa medida de A até H. Assim como esse lado aqui BC, que nós calculamos agora, está para esse lado de A até C. Também é a mesma coisa de A até C sobre, essa é a razão de proporção de CH. AB nós conhecemos igual a 60, de A até H nós queremos calcular, BC também nós conhecemos, foi calculado, que é igual a 100, e de A até C igual a 80. Então daqui nós tiramos esse vezes esse, esse vezes esse.
100 vezes AH igual a 80 vezes 60. Então AH é igual a 80 vezes 60 dividido por 100. Então AH é igual a 48 quilômetros. Alternativa A. Considere um triângulo de catetos 5 cm e 12 cm. Sabendo-se que a altura relativa à hipotenusa divide esse triângulo em dois triângulos retângulos menores, então a área de cada um deles em valores aproximados será de... Imaginar o nosso triângulo mais ou menos assim, né? Mais ou menos assim. Então nós temos esse lado reto, porque o lado oposto é a hipotenusa. Chamo os vértices de A, B e C. Então de A até B tem 12, medida maior, e de B até C 5. Então nós podemos calcular a hipotenusa usando o teorema de Pitágoras. Vamos calcular aqui. AC ao quadrado, hipotenusa, igual a BC ao quadrado, um lado, mais o outro lado ao quadrado. Substituindo pelos valores, AC ao quadrado é igual a 5 ao quadrado, mais 12 ao quadrado. Então AC será igual a raiz quadrada, inverso de potência, 25, 5 vezes 5, mais 144, 12 vezes 12. Então AC é igual a raiz quadrada de 169. Mais ou menos, né? A raiz quadrada. Mas como nós estamos tratando de medidas, encontrar só um valor positivo. Não há necessidade de colocar mais ou menos aqui. Há necessidade pelo cálculo, se pudesse usar o negativo, mas a medida não é só positiva. Aqui mede 13. Então o que o problema está dizendo? Que ele foi dividido aqui em dois triângulos menores, com a altura relativa à hipotenusa. A altura relativa à hipotenusa é essa linha que é perpendicular à base da hipotenusa. Seria H, né? Chama isso aqui de lado. Esse vértice de D. Então, olha, o triângulo maior é fácil de calcular a área dele, fazendo a base vezes a altura, que a gente já conhece, que é 5. Então não precisa, para calcular a área desse triângulo grande, não há necessidade de achar essa altura, porque já tem uma aqui, ó. E a área do triângulo é dado pela base vezes a altura dividido por 2, que é igual a 30. Se nós olharmos as alternativas, essa aqui você já descarta de cara. Por quê? Tem aqui que a área de um menor é 55. A área do um menor é maior do que a área do grande total. Então já descarta. A soma tem que dar 30. A soma dos dois triângulos. Porque os dois estão contidos no triângulo maior. Então a única que está próximo aqui, porque eles pegam a medida aproximada, é 25,5 mais 4,4, que dá 29,9. Então, alternativa correta, alternativa C. Mas vamos admitir que fosse um problema que não tivesse as alternativas para você recorrer. Então, você teria que calcular essa altura, né? Nós podemos calcular essa altura fazendo
semelhança de triângulos, né? Nós temos que assim, o lado BC está para o lado BD, assim como o lado AC, esse lado está para o lado AB. Isso aqui é BC, nós temos 5, BD é a altura do triângulo que nós queremos, relativa à hipotenusa, AC igual a 13, igual a 12. Aqui nós tiramos que H é a mesma coisa que 5 vezes 12 dividido por 13. Então H é igual a 60 dividido por 13. 5 é muito. 4 vezes 13, 52, 8,80. 87 a 91, então é por 6 vezes 3, 18, 78. Então dá para continuar. 20 vai dar 1, então aproximadamente 4,6 centímetros. Essa é a altura H. Agora, para calcular a área desses dois triângulos, nós temos que saber essa medida. Então nós temos que usar relações, né? Relações. Tentar achar M, né? Nós temos que AB está para C, assim como AD está para AB. AB vale 12, C vale 13. AD que nós queremos descobrir, que é o M sobre AB, que é 12. Como é que nós tiramos que M? 12 vezes 12, 144, dividido por 13. Então, esses cálculos auxiliares, 144 dividido por 13 dá 1, 14 dá 1, a 1, então vai dar 11,1 aproximado. 11,111 centímetro. Então aqui já dá para achar a área desse triângulo ABD. Vou calcular aqui, triângulo ABD, a área dele C igual base vezes a altura dividido por 2. Então a área será igual a 11,1 a 2,3. 4,6 dividido por 2 dá 2,3. Então seria 2,3 vezes 11,1. 2,3, 2,3, 2,3. 5, 5, 2. Duas casas, 25,53. Todos esses valores são aproximados. Então, de novo, cai na letra C. Falta calcular o N. No N nós vamos fazer do mesmo modo. Nós vamos fazer as relações BC está para AC, assim como DC está para BC. Então, BC igual a 5, AC igual a 13, DC
igual a N, que nós queremos descobrir. E BC igual a 5. Quando é que nós tiramos que N igual a 5 vezes 5, 25, dividido por 13. É mais ou menos 2, né? Porque 2 vezes dá 26. Fazendo tem mais espaço. Vou fazer aqui 25 dividido por 13 dá 1. Faltam 12,120 dá 9. 9 vezes 3, 27. 3, 30. 2, 1,92. Então a área vai ser 1,92, fazendo aqui, vezes a altura, que é 4,6, dividido por 2. Essa é a área desse triângulo BCD. Então vamos fazer 1,92 vezes 2,3. 6, 27, 2 é 5, 4, 19, ainda 3, que confusão, hein? 12, ganhou 6, dá 15, ainda 4, 4,5. Então, a área do triângulo BCD com aproximadamente 4,5, que é que encaixa aqui, letra C, ok? A figura abaixo é formada por 3 triângulos retângulos com ângulos agudos de 30 graus e o segmento BC mede 3 centímetros. BTC mede 3 centímetros. Considerar seno de 30 graus igual a meio, cosseno de 30 igual a raiz de 3 sobre 2 e a tangente de 30, raiz de 3 sobre 3. Então a medida do segmento ED em centímetros será, quer descobrir quanto que mede de E até D. Bom, a única medida de lado que nós temos aqui é 3 centímetros desse triângulo ABC. Então no triângulo ABC nós vamos escrever aqui o ângulo reto está aqui, o ângulo 30 graus está aqui. Que a hipotenusa desse triângulo nós podemos encontrar usando a relação de seno, que é o lado oposto. Seno de 30 graus é igual ao lado oposto. 30 graus está aqui, o lado oposto é 3 sobre AC. Seno de 30 ele diz que vale meio. Foi dado aqui, então 3 sobre AC. Então nós temos que AC igual a 6. 2 vezes 3, 6 centímetros. Aqui mede 6. Nós vamos fazer o mesmo procedimento para achar a medida DC. Ou vamos tentar achar essa hipotenusa. Vamos achar a hipotenusa, porque nós temos 6, vamos usar cosseno. Então no triângulo ACD. Triângulo ACD. Nós usamos a relação cosseno. Cosseno de 30 graus igual ao lado adjacente dividido pela hipotenusa, que é a medida AD. Cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2, igual a 6 sobre AD. De tal modo que AD será igual a 6 vezes 2 dividido por raiz de 3. Vou deixar assim mesmo, depois a gente racionaliza. Então essa medida aqui é 12 sobre raiz de 3. Ele quer a medida ED. Nós temos a medida desse lado, esse lado aqui é a hipotenusa. Então para descobrir isso aqui nós vamos usar tangente. No triângulo
Vamos aqui. Triângulo ADE. Nós vamos usar tangente de 30 graus. Será a mesma coisa que lado oposto. Medida ED, que nós estamos querendo descobrir. O DE também é a mesma coisa. Dividido pelo lado AD. Tangente de 30, raiz de 3 sobre 3, que foi dado aqui, igual o ED, né, que é o segmento que nós estamos querendo escrever, dividido por AD, que nós descobrimos que foi 12 sobre raiz de 3. Então, raiz de 3 sobre 3 vezes 12 sobre raiz de 3 é a mesma coisa que o segmento ED. Aqui nós podemos simplificar raiz de 3 com raiz de 3 e fica 12 dividido por 3, que é igual a 4. Então o segmento ED mede 4 centímetros. Então aqui mede 4 centímetros, alternativa A. Uma escada de um carro de bombeiros pode se estender até um comprimento máximo de 30 metros, quando é levantada até formar um ângulo máximo de 70 graus. A base da escada está colocada sobre um caminhão a uma altura de 2 metros do solo, conforme indica a figura a seguir. Qual a altura aproximada em relação ao solo que essa escada poderá alcançar? Dados seno de 70 graus, cosseno de 70 graus e a tangente de 70 graus do valor. Então nós temos um triângulo aqui. A escada é a hipotenusa desse triângulo, né? A escada está a 2 metros do solo. Nós temos que calcular essa altura. A altura máxima até o comprimento máximo de 30 graus, né? Ou de 30 metros. Ok? Vamos fazer assim. Vamos usar uma das relações. O seno de 30 graus. Porque nós vamos usar o seno? Porque H, que é a altura, é lado oposto aos 70 graus. E a escada tem 30 metros no máximo. Então ela está totalmente esticada. Vale 30 graus. Então vai ser a altura, cateto oposto, dividido pela hipotenusa, que é 30. Seno de 30 graus. 70 graus, né? Eu achei 30 aqui, não sei onde eu achei 30. Acho que foi do problema anterior. É 0,94. 0,94 vezes 30, a altura máxima. 3 vezes 4, 12. Vai 1, 3, 9, 27, 28,2 metros. H igual. Ok. Qual a altura aproximada em relação ao solo, não em relação ao caminhão. Então nós temos que acrescentar aqui mais 2 metros, que é igual a 8,2 mais 2 metros, 30,2 metros, aproximadamente. Alternativa C. Vamos aqui a altura aproximada, alternativa C. Marcos é muito veloz com sua bicicleta e consegue pedalar a 4 km por hora. A distância de sua casa até a casa da sua avó é de 16 km. Qual o tempo aproximado do trajeto entre sua casa e a casa de sua avó se Marcos mantiver a mesma velocidade? Como ele pedala a 4 km por hora, basta fazer 16 km dividido por 4 km por hora. Ok? Então, 16 km vezes dividido
Divisão de fração. Mantém a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Então, quilômetro com quilômetro nós podemos simplificar. 16 dividido por 4. 4 horas. Alternativa B. A representação fracionária do número racional 1,8 é esse número em forma de fração. 1,8 é a mesma coisa que 18 dividido por 10, né? Coloca a vírgula. Se você simplificar isso aqui por 2, dividir por 2, o numerador e o denominador também, nós vamos obter 9 quintos. É a fração que está na alternativa A. A moeda que tem o valor 1/4 de real é... Qual dessas moedas tem o valor de 1/4 de real? Então basta saber que R$1 corresponde a 100 centavos. Então 1/4 de real igual a 100 centavos dividido por 4. Fazendo essa divisão, 5 vezes 4 é 20 a 0. 25 centavos, alternativa D.